Muito bem, vamos então, conforme agendado, hoje abordarmos a visão espírita do dia de finados. Naturalmente, alguns já terão procurado compreender melhor isso, mas nós vamos fazer aqui algumas reflexões, né? Bem, 1 de novembro, né, considerado o dia de Todos os Santos, né, nós vamos encontrar que ele é comemorado, né, nessa data e honra todos os santos conhecidos e desconhecidos, mártires e cristãos heróicos celebrados ao longo do ano, né. Nesse dia também celebrado por antecipação o Dia dos Fiéis Defuntos, que se celebra a 2 de novembro. É o que nós habitualmente encontramos. Qual a origem disso? Isso remonta ao século II, né, quando os cristãos começaram a honrar os que tinham sido perseguidos e martirizados por causa da sua fé, recordando, após a crucificação de Jesus Cristo, durante cerca de 300 anos, os cristãos foram perseguidos, conduzidos às arenas romanas. Então, é no século II que isso remonta. E é o Papa Gregório III que, no século VIII, dedicou uma capela em Roma a todos os santos e que ordenou que a data fosse celebrada a 1 de novembro. Bem, e o que é que nós encontramos, né? Encontramos que nas traduções, por norma, as famílias portuguesas enfeitam as campas dos seus familiares nos cemitérios e, ao longo do dia 1 de novembro, visitam os cemitérios para deixar ramos e velas nas campas. Antes da visita aos cemitérios, realizam-se missas nas paróquias. Depois da missa, realiza-se uma procissão até o cemitério. No dia 31 de outubro, véspera do dia de Todos os Santos, existe a crença de que as almas dos mortos descem à terra nos locais de nascimento. À noite, festeja-se o Dia das Bruxas, ou Halloween, nome pelo qual é conhecida a Noite das Bruxas a nível mundial. Isso é o que nós encontramos, né? Isso é o que nós dizemos assim, ora bem, isso aí eu já sabia, né? Se calhar tem um ou outro detalhe aqui que não estaria a par, mas é o que realmente nós vamos acompanhando, né? Certa feita, conversava com um padre que me explicava, né, a importância do dia de Todos os Santos, né? Porque a gente sabe, Santo Antônio, né, que é santo, está no céu, né? São João e tudo, e ele me explicava que ao longo da vida haveriam muitos outros que se santificaram, né, e que não seriam conhecidos do público comum, mas que estariam num bom lugar no além. E daí a terminologia e a chamada de atenção para todos os santos. Seria aquele tanto que diz no início, os conhecidos e os desconhecidos, né? Que somente Deus é capaz de nos avaliar em profundidade e poder conhecer o que vai dentro de cada um de nós. Muito bem, comemoração dos mortos, funerais, o Espiritismo fala disso? Fala. Aonde? No Livro dos Espíritos. Vocês podem encontrar lá uma série de perguntas sobre essa questão. Esse livro tem cerca, né, aí de um bom tempo. Já são mais de 150 anos, né? Quem foi que fez essas perguntas? Foi o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Kardec quis saber dos espíritos superiores o que eles achavam das coisas que nós fazíamos aqui. E como professor, como pedagogo, como um homem de grande inteligência, de grande brilhantismo, ele fez perguntas aos espíritos de uma profundidade muito interessante, como nós vamos ver. Então, quem tiver o Livro dos Espíritos, depois poderá encontrar todas essas perguntas que estão lá colocadas. Eu aqui procurei sintetizar por uma questão de facilitarmos
aqui a exposição e aproveitarmos o tempo. Muito bem. Dia de finados sensibiliza os espíritos à nossa lembrança? Essa pergunta está lá. Será que os espíritos ficam tocados, ficam sensibilizados pela nossa lembrança, pela nossa recordação? Nós encontramos na resposta dos espíritos superiores que sim, até mais do que nós podemos supor, né? A resposta que os espíritos dão na pergunta de número 320 é: muito mais do que podeis supor. A nossa lembrança os toca. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se desgraçados, serve-lhes de lenitivo, né? Por que, né, que isso os sensibiliza, né? Nós poderíamos nos perguntar, né, quem é que não gosta de ser recordado? Quem é que não gosta de ser lembrado, né? Ser lembrado, ser recordado, né, é sinal de que alguém teve um pensamento, alguém teve um sentimento em que foi buscar alguma coisa que você fez, alguma coisa que você falou, alguma coisa que você deixou. Então, a lembrança, a nossa lembrança na Terra daqueles que partiram, toca-os imensamente. Sobretudo, quando o nosso pensamento, né, e o nosso sentimento, ele vai impregnado, né, de uma envolvência fluídica espiritual, isso os deixa num estado de grande satisfação, de alegria mesmo. Ficam tocados. Se eles estão bem, ficam melhores. Se não estão tão bem quanto nós gostaríamos, essa nossa lembrança, dependendo da carga emocional que nós colocamos, tem a capacidade de lhes aliviar o sofrimento. Daí a resposta que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Então, mas aí Kardec insiste, tá bem? Vocês me responderam que a nossa lembrança os toca. Agora eu quero saber da nossa lembrança no dia de finados. Se esse dia é mais solene do que os outros. E ainda pergunta: comparecem ao cemitério ao encontro dos que vão orar junto dos seus túmulos? Será que quando, né, as pessoas que vão até o cemitério, aqueles que lá vão, que entendem que devem ir e tudo, será que quando lá vão, será que os espíritos a quem nós lembramos, a quem nós homenageamos, a quem nós recordamos, eles estão lá? Resposta dos espíritos: acodem esse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Pensemos bem, será que nós devemos lembrar dos nossos seres amados apenas um dia, nos 365 dias que o ano tem? É lógico que não. Querem ver uma coisa prática? Quantos de nós, que estamos por vezes distraídos, relativamente, na cozinha a preparar um determinado comer, e a gente faz desse jeito, a gente faz daquele jeito, tem que colocar esse tempero. Era o tempero que a vovó nunca esquecia, por isso que ficava bom. Nós nos lembramos de vovó. Às vezes estamos ali na oficina, fazendo lá da nossa bricolagem, tentando arrumar qualquer coisa, fala assim: não pode ser essa chave, tem que ser a outra ferramenta que está guardada na outra caixa, lá atrás, vou lá buscar, porque o meu avô me ensinou a mexer com aquela chave, e para poder consertar isso eu preciso daquela chave. Nós não lembramos daqueles que partiram? Em coisas tão simples, no comer, num ato que fazemos em casa, quando às vezes estamos a desempenhar um determinado trabalho, uma determinada atividade, isso não é lembrança? Então será que há necessidade de um dia específico, de um momento específico? Não só. Nesse dia, olha como que os espíritos responderam: acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos. Pensamentos impregnados de sentimentos. E nós vamos ver mais à frente a importância disso. Como fazem no outro dia qualquer. Então, em todos os momentos,
em que nós estamos nos recordando, nos lembrando dos nossos seres amados, eles estão recebendo o nosso pensamento. Eles estão recebendo a nossa vibração. É claro que, quanto mais equilibrado e harmonioso eu estiver, o meu pensamento e o meu sentimento será equilibrado e harmonioso. Se eu estou desesperado de dor, inconformado, revoltado, o meu pensamento, o meu sentimento estará impregnado de revolta. São vibrações iguais? Logicamente que não. Uma equilibra, harmoniza, enaltece, a outra perturba, desagrega, entristece. Nós observamos isso. E aí, Kardec perguntou, né? O dia dos finados, para os espíritos, é um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Será que estão todos lá reunidos e tudo? Kardec volta a perguntar, né? Resposta dos espíritos. Na linha A da pergunta 321. Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, nos cemitérios. Porque então também é maior, em tais lugares, o das pessoas que o chamam pelo pensamento e pelo sentimento. É tudo uma questão de pensamento, é tudo uma questão de sentimento. Sob que forma os espíritos comparecem? Como é que os espíritos, como é que os nossos mortos amados, como é que os nossos familiares estarão? Às vezes nós gostamos de guardar lembrança negativa. A gente lembra do pai, lembra da mãe quando estava emagrecido pela doença que o consumiu. Quando estava com uma perna partida para o alto, quando estava cheio de cicatriz de uma cirurgia que fez. E a gente não lembra desse ser amado quando estava bonito e arranjado num dia de festa, no almoço de domingo, numa reunião em família, num dia de aniversário. Por que nós temos que lembrar só às vezes dessa faceta? Será que após a morte eles se conservam com cicatrizes? Com a perna desse jeito? Será que se conservam às vezes emagrecidos, consumidos? Aqui nós precisamos abrir o entendimento para percebermos uma coisa que o Espiritismo chama de corpo espiritual, perispírito. Temos o ser espiritual, que somos todos nós. Estamos na terra, estamos na carne, temos o corpo físico. E entre o espírito e o corpo físico, existe um corpo intermediário semimaterial, chamado de perispírito, que geralmente tem a configuração muito semelhante ao do corpo físico. Muito bem, após a morte, o espírito conserva as características que mais lhe agradam. Esse perispírito, esse corpo fluídico, ele é moldável pelo pensamento. Quanto mais evoluído é o espírito, maior capacidade ele tem de moldar o seu perispírito. Algumas companheiras, quando às vezes vêm para o centro espírita, começam a estudar a doutrina espírita, ficam felizes da vida, né? Porque já descobriram que no além não vão precisar fazer botox, colocar silicone, corrigir as ruguinhas daqui e dali, porque o espírito, pela força do pensamento, pode se apresentar, e geralmente acontece, isso já deve ter ocorrido com alguns de vocês, ao sonharem com um familiar querido, observarem que esse ser está mais novo, está mais jovem. Sonhei com o papai, mas não era quando o papai estava doente. Devia ter uns 10 anos menos. Já não trazia sinais da doença, da enfermidade. Isso é sinal de quê? Que o espírito está desperto, está lúcido no além. Está melhor do que naquela altura quando desencarnou. Quando trazia as situações que o levaram à desencarnação. Então, sob que forma comparecem? Como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que tinham quando encarnados. Aí é assim. Isso é moldável. É pela força do pensamento.
O perispírito tem uma característica que é a plasticidade. Coisa muito interessante, que o Espiritismo nos esclarece. Bem, e os esquecidos? E aqueles que não são lembrados? Tem pessoas, né? Às vezes, uma família reduzida, às vezes a família migra, vai para longe, chega esse dia, não tem quem ali possa estar, quem ali possa fazer uma visita, quem ali possa lhe fazer uma oração. Como é que fica a situação desses espíritos? Que lhes importa a terra? Responde os espíritos a Kardec. Com uma outra pergunta: só pelo coração nos achamos a ela presos. Gente, em outras palavras, o que prende, o que nos vincula na terra e sobretudo no além é a força do amor. O que prende, o que vincula, o que segura, o que harmoniza é a força do amor. Mesmo aqueles aparentemente esquecidos, porque ninguém se encontra esquecido pela providência divina. E mesmo aqueles que dizem assim, mas eu já não tenho mais familiares encarnados, mas no além lá tem muitos. Às vezes, espíritos amigos, familiares queridos, de outras reencarnações, que são envolvidos pelo coração junto a nós. Então, não há qualquer importância esse fato. Há diferença em comparecer ao cemitério ou fazer uma prece em casa? Essa pergunta que é danada. E Kardec fez aos espíritos, né? Há diferença em comparecer ao cemitério ou fazer uma prece em casa? Imagina a situação da pessoa que optou pela cremação. Tem o sepultamento, com a natural decomposição do corpo físico, tem também o processo da cremação. Algumas pessoas fazem pedido: o dia que eu for, eu quero que você me creme, eu quero que você me jogue no mar, eu quero que você me jogue na montanha. Não é assim? Como é que fica essa situação para o espírito? Resposta dos espíritos a Allan Kardec. Na pergunta 323 está a resposta. A prece é que santifica o ato da rememoração. Rememorar é voltar a lembrar. Eu disse pensamento e sentimento. Cada pensamento é impregnado por uma vibração de sentimento, boa ou má. O Espiritismo esclarece isso de uma forma muito clara. Então, não importa o lugar, desde que é feita com o coração. E algumas pessoas, às vezes, ficam, mas eu achava que a pessoa deveria ir. Tinha que ir a família toda. Eu estou revoltado com meu irmão porque ele não foi e eu fui. Estou revoltado com meu sobrinho que ficou fazendo isso, ficou fazendo aquilo e não foi e deveria ter ido. Questão de consciência. Quem acha que deve ir ao cemitério, vá. Quem acha que não deve ir, não vá. O que a gente não pode é ficar tomando conta da vida dos outros. Que é uma coisa que, por vezes, nós somos inclinados. Fazemos e ficamos tomando conta dos outros, para ver se fazem aquilo que a gente fez. Porque temos a pretensão e a falta de humildade é que nós que estamos no caminho de Deus. O resto está todo mundo perdido. Não é isso que o Espiritismo ensina. Quem acha que deve ir e orar lá, e limpar o túmulo. Quem acha que deve levar flores, quem acha que deve levar coroa, quem acha que deve acender vela, quem acha que faça. Eu acho que não é preciso. Se você acha que não é preciso, não faça. Sua consciência está tranquila? Está. Ótimo, que bom. Doutrina espírita, esclarecimento, clareza e paz. Às vezes nós temos a questão dos comentários. Nós às vezes encontramos fiscais do morto alheio, né? Dá a sensação que eles conhecem mais da gestão do cemitério do que os próprios diretores e responsáveis por aquilo, né? Às vezes ficam tomando conta, né?
E isso, por vezes, cria alguns conflitos familiares. E, às vezes, conflitos familiares sérios e graves. Certa feita, alguém comentava: eu estou muito revoltada com a minha irmã. Por que você está revoltado com a sua irmã? Imagina que ela deixou o papai todo sujo. Deixou o papai todo sujo, provavelmente estava responsável pelo banho, pela limpeza. Não! Aí depois me explicou. Não é isso. Papai já morreu tem 10 anos. E o que nós combinamos é que, numa certa altura, vou eu, faço a limpeza, arrumo tudo, deixo ele bonitinho, cheirosinho, né? E depois minha irmã que tem que ir. E ela não foi. E eu cheguei lá. E tinha poeira, e tinha isso, e tinha aquilo. Um conflito absolutamente desnecessário. Para o espírito, é uma perturbação. Se esse é o caso pelo qual você está passando, busque o consenso e o equilíbrio. Para os espíritos, isso não tem importância nenhuma. O que poderá perturbá-los, sim, são as desarmonias, às vezes, entre família. Nesse sentido. Questão de consciência, atenção aos comentários, porque às vezes o espírito que vai ali porque recebeu uma oração e foi lembrado, ele também está assistindo a tua postura diante da recordação. Eu disse que é pensamento e sentimento, bom ou mal. Então, evitemos. Assista à inauguração de estátuas ou monumentos em suas homenagens, os espíritos. Experimentam algum prazer nisso? Tem muita memória póstuma, tem muita situação, né? Algumas pessoas até dizem: eu já deixei dinheiro para minha família, o dia que eu me for, eu quero que faça uma coisa em condições para poder mostrar que quando eu estive na Terra. Será que isso tem importância? Resposta dos espíritos: muitos comparecem a tais solenidades quando podem. Eu gostei do quando podem, né? É que provavelmente devem estar ocupados com alguma outra coisa, né? Porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Às vezes é uma homenagem, mas qual é o sentimento? Alguns estudiosos da doutrina já mencionaram, né, que às vezes isso ocorre em que situações? Situações, às vezes, de militares, estadistas, políticos, situações, às vezes, de famílias com grandes posses, né? Então, o que entra aqui é a importância da lembrança. Tá? E nós vamos sair um pouquinho para ver aqui a igualdade perante o túmulo. Tá? Isso está na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Igualdade perante o túmulo. E tem lá essa pergunta, né? De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Da onde que nasce isso? Os espíritos, quando tem que dizer, dizem. Resposta dos espíritos: último ato de orgulho. Mas aí Allan Kardec não ficou sossegado e voltou a perguntar aos espíritos outra vez. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto? Às vezes não é a pessoa que morreu, mas é a família. Como é que fica isso? A suntuosidade dos monumentos. Resposta dos espíritos: orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmos. Ó, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Olha a pergunta que é feita seguida pelos espíritos superiores. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões
Que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? A gente lê isso aqui que os espíritos dizem assim, mas os espíritos nos dão para as pernas. Nos dão. Não tem meias palavras. Dizem que tem que estar lá no livro dos espíritos. Né? E o desejo de ser enterrado em algum lugar? Muita gente tem esse desejo, né? Tem gente que até reserva, né? Faz a encomenda antes de tudo. Né? Constitui indício de inferioridade moral? Uma pergunta, né? Essa questão. Constitui indício? Não é indício? Resposta dos espíritos. Afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Por quê? Porque o corpo é um instrumento. Usou o corpo, cumpriu a missão, cumpriu a tarefa. Qual a importância do lugar? Além do que, partindo do princípio básico da doutrina espírita, que nós temos muitas reencarnações, aonde que nós fomos sepultados? Na última reencarnação. Na antepenúltima. Há 10, há 15, há 30 reencarnações atrás. Respondem os espíritos. Inferioridade moral. Aqui entra uma outra questão. De quê? É uma consciência. Ah, mas eu gostaria muito, eu faço questão. Então, atenda o seu apelo. Você faz questão? Faço. É o seu, meu último desejo. Então, pronto. Se você tem quem atenda, porque depois que a gente morreu, não tem jeito. Quem tiver que resolver, que resolva antes de fechar os olhos. Há a possibilidade de você, através do médium, se comunicar. O espírito vem e dá uma mensagem. Mas tem muita gente aí que recebe comunicação e orientação e não atende a família, não. Então, é uma questão de consciência. E a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família é uma futilidade? Olha como os espíritos aqui, olha na resposta que eles dão, como que eles são dóceis e afáveis. Olha o que eles nos respondem. Não. Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão aos que assim procedem, aos que lhes foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, a beleza dessa resposta, para os espíritos, para os desencarnados, contanto que destituído de importância para eles, essa reunião é útil aos homens, a nós que estamos encarnados. Mais concentradas se tornam suas recordações. Questão de consciência. Quem tem possibilidade e acha que pode reunir os seus familiares, faz muito bem. Quem eu não sinto necessidade, eu acho que para mim, se tiver separado não faz diferença nenhuma. Também está tudo bem. Questão de consciência. A doutrina espírita deixa ao nosso livre-arbítrio aquilo que nós entendemos que devemos ou não fazer. Não nos condena, não nos critica, não nos coloca no céu ou no inferno por essa ou aquela decisão. É uma questão de maturidade. É uma questão de capacidade de avaliarmos e de entendermos o que nós queremos para nós e para os nossos. Comovem a alma as honras que lhes prestam aos despojos mortais? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Quanto mais avançado, quanto mais evoluído, menos valor dá às questões terrenas. Porém, sempre está ligado ao pensamento e ao sentimento. E isso vai nos ajudar a alguma das nossas reflexões. O espírito assiste ao seu enterro? Como é que você acha? Será que assiste? Será que não assiste? Já tem gente pensando assim, ai meu Deus, eu não quero assistir. Imagina, né? Já tem gente dizendo, não, eu quero assistir para eu ter certeza que morri mesmo. Quero ver se quem está lá dentro do caixão sou eu mesmo. Cada um vai ter uma opção, né? Então, o que responde os espíritos? Olha aí, frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. É verdade.
Alguns espíritos, mesmo assistindo, eles não compreendem. Às vezes vêm e, através da ligação com o médium, eles dão uma comunicação mais ou menos do gênero assim: eu não percebo, eu não entendo o que está acontecendo aqui. Afinal de contas, quem é que morreu? Estou vendo aqui um velório. Olha, tem parente meu aqui. Ai, fulano que eu não vejo há tanto tempo. Ai, Beltrano eu não gosto, não sei o que está fazendo aqui. E o espírito, às vezes, está naquela confusão, falando através do médium sem se dar conta. Então, os espíritos apegados às coisas terrenas, aos bens transitórios e aos hábitos terrenos, frequentemente assiste, para que possa, às vezes, até tomar aquele choque vibratório e despertar, né? E espíritos evoluídos, aqueles mais adiantados, desapegam-se do corpo e da vida terrestre e seguem para a recuperação espiritual. É tão bom se após a desencarnação nós puder voltarmos a abraçar os nossos seres amados que já não vemos há tanto tempo. Se às vezes estamos impossibilitados, doentes, às vezes no final da reencarnação passa-se 5, 10, 15 anos, às vezes ligado a uma cama, sem poder dar um passeio, sem poder sair de casa. Quem é que numa situação dessa não gostaria de caminhar pelo parque? Não gostaria de ir até a praia? Não gostaria de fazer qualquer outra coisa? Então depende do nível de evolução, né? Ouvindo isso, esclarecendo com isso aqui, nós vamos vendo aquilo que nós podemos tomar como nossas escolhas. Kardec não era fácil. Ele perguntou do sepultamento e voltou e perguntou sobre a reunião de herdeiros, né? Aquelas famílias que se entendem, que se harmonizam, a coisa mais pacífica. Para aquelas famílias, às vezes, que deixam de existir como família, que às vezes é assim, desencarna um, a família entra em ruptura. Então é questionado. O espírito assiste à reunião de seus herdeiros? Resposta na pergunta 328. Quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Às vezes o espírito assiste. Vai depender do quê? Do seu grau de evolução. Se nós somos daqueles durões, cismáticos, eu não gosto que mexa nas minhas coisas, eu já decidi que eu quero isso para aquela filha, eu quero isso para aquele filho. Fala assim: mas olha, você está enfraquecendo, você está doente, sua cabeça já não está boa, resolve logo isso. Não, o que é meu é meu. Aí vai ser mais difícil, vai ficar agarrado. Fica agarrado às vezes à casa, aos bens materiais, fica às vezes à porta da agência bancária, tem lá dinheiro guardado e está esperando que alguém lhe atenda. Quantos espíritos às vezes acontece isso? Então, né, como diz aqui, para seu ensinamento, Deus permite que assim aconteça. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Caros amigos, caras amigas, hoje possivelmente nós somos herdeiros. Hoje, às vezes, nós perguntamos: o que meu pai tem para deixar para mim? O que minha mãe, o que minha avó, o que aquela tia esquecida, solteirona tem para deixar para mim? Às vezes nós estamos nessa. Mas nós devemos pensar também como que eu estarei na altura que for convidado para o desapego. Porque nem o corpo físico eu levo. Ensinam-nos os espíritos superiores. Nem o corpo nos pertence. Até esse a gente tem que deixar. Então a pergunta e a resposta que os espíritos nos dão no Livro dos Espíritos, ela é reflexiva. Ela é reflexiva. E nos dá aqui uma grande chamada de atenção para aquilo que a gente possa fazer. Em verdade, os espíritos, em outras palavras, diriam assim: resolve o que você tem para resolver. Não deixa as coisas. O que você tem para resolver, resolve. Chama, entrega, resolve. Outro dia um amigo dizia:
Lutênio, eu estou deixando o negócio. Já tratei da sociedade, tudo e tal. Ele me deu ali as explicações todas. Falei assim, mas você está tão bem. Ainda está válido, útil. E ele falou assim, Lutênio, para o ano eu faço 80 anos, meu amigo. Eu já tenho que ir treinando. Eu gostei do treino. Eu já tenho que ir treinando. Então eu já estou entregando. Estou ali disponível. Quando precisam de mim, estou disponível. Mas eu tenho que ir treinando. Nem sempre a gente consegue ter um juízo, um tino capaz de poder avaliar e tomar as devidas decisões. E eu trouxe aqui para que nós pudéssemos encerrar uma mensagem do Espírito Sheila, que Chico Xavier nos psicografou, isso está no livro Irmãos Unidos, e nos traz aqui, nos pedindo nessa mensagem, como que nós podemos e devemos nos lembrar deles. Como é que nós estamos nos lembrando? O pensamento, o sentimento, ele vai alcançar os nossos seres amados aonde eles estiverem. Estejam do nosso lado, como agora poderão estar certamente muitos deles, nos acariciando os cabelos suavemente, ou na dimensão das estrelas com outras tarefas, com outros compromissos, com outras realizações. Eles estarão sempre recebendo o nosso pensamento acompanhado do nosso sentimento. Que a gente possa treinar isso da forma mais serena possível, porque lembrar, sentir e vibrar com carinho e amor daqueles que nos foram dóceis, afáveis, amados, inesquecíveis pelo bem que nos fizeram, é até um passo que não nos custa tanto. Mas recordar-nos com sentimento de piedade, de compreensão, de perdão, daqueles que nos foram e que poderiam ter sido melhores, porque isso às vezes acontece. Nem todos que fizeram a grande viagem na terra deixaram o seu melhor. Alguns lamentam as oportunidades fantásticas que tiveram, porém perderam. Outros partiram para o mundo maior, antes de pedirem desculpa, pedirem perdão àqueles a quem poderiam e deveriam ter dito. Então que o nosso pensamento, acompanhado do nosso sentimento, seja a melhor oferta em forma de flores espirituais que nós estamos conduzindo para eles. Se hoje, se nesses dias deixamos na forma de flores, de velas, de mensagens, de prece, de oração, muito bem. Mas que deixemos também o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa vibração de profunda gratidão por aquilo que eles fizeram ou poderiam ter feito melhor em nossas vidas. Diz-nos assim Sheila: lembra-te deles, os chamados mortos, que embora invisíveis, não se fizeram ausentes. Compadece-te daqueles que passaram no mundo sem realizar os sonhos de bondade que lhes vibraram no seio, e volve o coração reconhecido para quantos te abençoaram a existência com alguma nota de amor. Eles avançam para a vanguarda. Muitas vezes, quando menos felizes, esmolam-te o reconforto de uma oração. E outras vezes, mergulham as dores que os afligem na taça de teu pranto, sequiosos de paz e libertação. Outros muitos, porém, quais aves triunfantes nas rotas da eternidade,
buscam-te o coração por ninho de afeto que o tempo não destruiu, envolvendo-te o ser no calor de branda carícia, para que o desânimo não te entorpeça a faculdade de caminhar. Lembra-te deles e guarda-lhes a lição. Ontem apertavam-te nos braços, partilhando-te a experiência. Hoje, transferidos de plano, colhem os frutos das espécies que semearam. Aguça a audição mental e ouvirás o coro de vozes em que se pronunciam. Todos rogam de esperança e coragem, alargando-te os horizontes, e todos se lembram igualmente de ti, desejando aproveites a riqueza das horas na construção do bem para a doce morada de tua porvindoura alegria, porque amanhã estaremos todos novamente reunidos no lar da união sublime, sem lágrimas e sem morte. Sheila. Vamos fazer a nossa prece. Envolvidos, que naturalmente nos sentimos pelo dia de hoje, por essa semana em que na terra se destina a recordação e homenagem dos nossos seres amados. Eis que é chegado o momento de lhes homenagearem em forma de oração e de prece, unindo o pensamento de todos, o sentimento de todos que nessa assembleia, unindo encarnados e desencarnados, geramos esse campo espiritual a fim de envolver a todos aqueles que são objetos da nossa imaginação, da nossa recordação. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, é a Ti, Senhor, que recorremos, a fim de nos conferir força e coragem, entendimento e paz. Quando buscamos, Senhor Jesus, pelo pensamento, pelas recordações, todos aqueles que atravessaram o nosso caminho, aqueles que nos receberam nesse mundo, que nos cuidaram da higiene, que cuidaram das nossas necessidades primeiras, que nos embalaram nos seus braços, que nos ofereceram um teto, que nos deram proteção, que nos deram nome, que nos deram amor. Ah, Senhor, nós queremos buscar aqueles que acompanharam nossa infância, nossa mocidade, nossa vida madura, ou o momento em que nos encontramos a colecionar mais anos até a viagem de volta. Onde quer que estiverem, Senhor Jesus, que recebam o lenitivo da nossa prece. Se porventura ainda trazemos o peito sôfrego, envolvido em saudade e com dificuldades para a conformação, vem, Senhor Jesus, amparar-nos, fortalecer-nos, a fim de que possamos lembrar de todos eles,
sem permitir que o desequilíbrio se estabeleça em nossas vidas. Deixa, querido amigo Jesus, lembrar-lhes os sorrisos, os momentos de alegria, o convívio à mesa, as orientações seguras e os abraços que nos protegeram nos momentos de fragilidade. Deixa-lhes dizer, Senhor, o quanto somos gratos por todo auxílio, todo amparo que nos permitiram. Ó Senhor Jesus, busca também aqueles que, passando em trânsito pela terra, poderiam ter deixado um rastro de luz e de esperança. Aqueles que não criaram afeições na terra, por esses nós também queremos orar, pedindo que os envolva aonde quer que se encontre, sobretudo nas regiões de dor e sofrimento. Acolhe-os sob a tua misericórdia, induzindo-lhes na alma a esperança e a certeza de que não se encontram a sós. Ó querido amigo Jesus, quanto a nós que na terra prosseguimos, por vezes com momentos de solitude, por vezes com saudade intensa daquela presença boa. Ah, Senhor, fica conosco, a fim de que não nos sintamos solitários. Abençoa-nos, a fim de que as nossas mãos, nossos pensamentos, sentimentos e ações traduzam em ações nobres todas as lições que recebemos desses corações queridos. Deixa-nos, Senhor, abraçá-los, envolvendo-os em gratidão e louvor aonde quer que se encontrem. Quanto a nossa jornada, pequena ou extensa, não importa, nós te suplicamos que nos ampare hoje e sempre, permanecendo em nossas vidas, agora e sempre, no dia de hoje, Senhor, no dia dedicado aos que partiram e como os candidatos naturais que somos um dia partida, fica conosco, doce amigo Jesus, fica conosco nesta noite sempre, que assim seja.